ó, o cabo vermelho é o do microfone, o azul é o do violão e o amarelo com azul, eu acho, verde, é do microfone dali, que é a primeira entrada. Seu nariz está sangrando aqui. Ah, nos microfones. Não, sim. Ah, esse daí é o 2? Acho que era um. Miojo? Quê? Ah, tá. Entendi miojo, foi mal. Tá bom. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Amém, irmãos, boa noite, graça e paz. Meus irmãos, estamos iniciando o nosso culto de hoje, agradecendo ao nosso Deus pelas providências, por tudo que Ele tem feito na nossa vida e, principalmente, rendendo graças a Ele. O momento do culto é o momento em que nós servimos ao nosso Deus. Nós nos apresentamos até Ele, em honra e glória somente a Ele. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a estarmos fazendo uma oração de abertura e, em instantes, vamos fazer a leitura dos Salmos 96, de 1 a 6. Vamos orar primeiro? Glorioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estar à sua igreja, Pai.
Pai, nós te prestamos esse culto, Pai. Nós te servirmos. E através, Pai, do nosso querer, Pai, de estar contigo, nos move até a sua igreja. Nós te oferecemos, Pai, esse culto em amor, em glória, Pai, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas e por tudo que o Senhor nos faz. Pai, nós te agradecemos nesse momento, te pedindo, Senhor, para nos acompanhar nesse culto. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Meus amados irmãos, hoje é um dia especial para a nossa igreja. É um dia em que nós temos a oportunidade de estarmos à casa do Senhor. Também é um dia de comemoração. Ontem nós celebramos o dia do diácono. Hoje nós temos o nosso irmão ali presente, filho da casa, né? Então nós ficamos muito felizes pela presença dele aqui conosco. E quem sabe o próximo ano nós teremos os nossos diáconos aqui de Bonito. E glória a Deus, nós vamos ter sim. Porque nossa igreja está envolvida e em crescimento. Aí os irmãos vão dar risada. Falam assim, mas como nós estamos em crescimento? Só isso? Falo assim, não tem só isso. Alguns não puderam estar aqui. E nós também louvamos pela vida deles. Vamos agradecer também por eles nos nossos momentos de oração, pedindo também para Deus estender essas bênçãos a todos eles. Gostaria agora de convidar os irmãos a estarmos abrindo a Bíblia no Salmos 96, versículos de 1 a 6. Salmos 96, versículos de 1 a 6. Amém? Que os irmãos acompanhem a leitura. A palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? É lindo nós vermos essa passagem, porque nós passamos a entender a soberania de Deus sobre a vida de todos e de tudo. Deuses são ídolos. Esses ídolos podem ser uma estátua, mas também pode ser algo que nós colocamos como ídolo. Pode ser o nosso lar, pode ser a nossa televisão, pode ser o nosso trabalho, pode ser também o nosso dinheiro. Todos esses são ídolos na nossa vida. Nós precisamos nos libertar deles, afastar todos esses ídolos de uma vez por todas, deixá-los de lado. O nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, Ele é maior do que absolutamente tudo isso. Então, se você está precisando afastar esses deuses da sua vida, porque eles estão te atrapalhando, estão te afastando de Deus, esse é o momento. Vamos nesse momento ter uma oração, fazer uma oração pedindo para Deus, para que Ele nos afaste desses ídolos e para que nós possamos adorá-lo completamente, em todos os aspectos. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Emerson a nos elevar numa oração de adoração ao nosso Deus.
Amém. Nesse momento vamos adorar o nosso Deus com um hino. Queria convidar os irmãos que puderem estar de pé para juntos cantarmos o hino 114 do Inário Novo Cântico. Hino Brilho Celeste. Cantemos com alegria. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando. Amém. A igreja pode se assentar. Nós também temos um momento de contrição, momento em que nós nos apresentamos ao nosso Deus, arrependidos, prontos para apresentar para Deus tudo aquilo que nós erramos, que nós falhamos. Como eu repito sempre aqui, Deus sabe tudo o que nós fazemos, mas Ele quer saber até onde que você está arrependido. O arrependimento faz parte da nossa vida cristã, porque nós erramos em vários momentos da nossa vida. Todos os dias, seja em ação, em omissão, nós pecamos em pensamento. Nós pecamos, sim. Nós erramos. Ninguém aqui está livre de pecar. Mas Deus, no seu amor, proporcionou a dar o seu Filho, para que Ele padecesse na cruz, para que Ele sofresse e nos desse a oportunidade de nos arrepender. Pelo sangue de Cristo, nós podemos nos arrepender. Sentir verdadeiramente que o pecado nos maltrata. O pecado nos afasta de Deus, nos coloca na condição de mortos. Por isso, nós temos esse momento sublime para que nós possamos
mostrar o quanto que nós estamos sofrendo com esse pecado. Porque esse pecado, ele não fere a Deus somente, ele fere a você, ele fere o seu corpo. Porque você sabe que você é cristão. Você sabe que segue a Cristo. Você sabe que tem um Deus maior na sua vida. E você continua errando. O perdão não é um simples pedido de desculpas. O perdão, ele tem que vir do seu íntimo. Ele tem que mexer com você. Para que você saiba o quanto que isso está te maltratando. E, infelizmente, nós, como igreja, falhamos. E nós, como corpo de Cristo, nós temos falhado também. Todos esses pecados, meus irmãos, precisam ser apresentados para Deus. Todos esses pecados precisam ser colocados nas mãos de Jesus. Mas Ele é um Deus amoroso. É o Deus bom. Deus que cuida de nós e que diante do nosso arrependimento Ele nos perdoa. Mas o arrependimento verdadeiro. Se você, meu irmão, está pronto nesse momento para estar apresentando esses pecados para Deus. Vamos ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 13 a 15. 2 Crônicas 7, de 13 a 15. A palavra de Deus diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus nos dá essa condição. Antes mesmo de enviar o seu filho, Ele já tinha deixado essa ordem para nós. E já tinha nos dado essa direção. Meus irmãos, Deus nos perdoa, mas nós precisamos ter esse primeiro passo. Primeiro apresentar esses pecados. Nesse momento eu quero convidar os irmãos para estar fazendo uma oração silente. Cada um por si, apresentando o seu pecado. Cada um apresentando para Deus que está arrependido, que está sentido com isso, porque isso tem ferido a Deus. Isso tem maltratado a Deus. Isso tem fustigado o corpo de Cristo. Glorioso Deus e Pai, diante da sua presença, Senhor, nós nos apresentamos como povo seu, Pai, para nos apresentar e mostrar, Pai, todos esses pecados que nós temos realizado contra Ti, Senhor. Nós somos fracos, Pai, nós temos falhados, Pai, em todos os aspectos, seja em ação, seja em omissão, Pai, mas nós temos errado contigo, Pai. Nós temos deixado muitas vezes de realizar, Pai, a sua obra. Isso também, Pai, é um pecado porque nós estamos em desobediência. Então, Senhor, nós te pedimos, Pai, para que possa nos tratar, Pai, de todos esses pecados. Porque nós estamos verdadeiramente, Senhor, arrependidos. Nós estamos, Senhor, sentidos com isso e sabendo, Pai, que esses pecados têm mexido com o seu corpo, Pai, têm mexido com o seu povo e têm afastado de Ti, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, nós queremos colocar, Pai, essa oração te pedindo perdão, Senhor.
Nós estamos aqui entregues, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Pai amoroso que deu o seu Filho, Pai, para nos perdoar. E nós, Pai, diante do sangue de Cristo, Pai, nós reconhecemos os nossos erros e estamos arrependidos e estamos lhe pedindo, Pai, lhe clamando, nos perdoa, Pai. Pai, nós queremos colocar essa oração, Senhor, apresentá-la ela para Cristo, seu Filho, para que Ele possa, Pai, como nosso advogado, interceder, Pai, diante de Ti, para que nós sejamos perdoados, Pai. Em momento de cruz, Ele disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Pai, esses somos nós, Pai, que erramos contra Ti e temos errado insistentemente, Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso para nos tratar. O Senhor é perfeito, Senhor, para nos conduzir. Então, Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, nos trata de todos esses pecados. Nos conduz, Pai, a um caminho melhor, Pai, que é o caminho da salvação. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, nós colocamos essa oração em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, queria convidá-los, para quem puder estar de pé, nesse momento, para juntos cantarmos o hino 137 do Inário Novo Cântico. Abrigo no temporal. Se os irmãos puderem cantar com alegria, com amor, que nós cantamos e louvamos ao nosso Deus. Amém. Ainda de pé, quero convidar o nosso irmão Igor para estar vindo à frente, para cantar hinos.
louvores ao nosso Deus. Esse também é um momento em que nós nos preparamos para os nossos dízimos e ofertas. Um momento em que nós estamos com o nosso gasofilácio preparado, os irmãos que vieram preparados, tá, para depositar a sua oferta e o seu dízimo. Podem ficar à vontade. Chamado, tua palavra anuncia, a tua doce voz me levará. Você me escolheu, assim como eu sou. Vou contigo e nada pode nos parar. Chamado, tua palavra anuncia, a tua doce voz nos levará. Você me escolheu, assim como eu sou. Vou contigo e nada pode nos parar. Chamado é te servir e só confio em ti, e só confio em ti. Vou tua verdade declarar, refletir o teu amor e viver pra ti, Senhor. Vou por onde eu andar, tua liberdade anunciar e mudar minha geração. Por onde eu andar, tua liberdade anunciar e mudar minha geração. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida.
vida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Querido Pai, mais uma vez diante da sua presença, Pai, nós te agradecemos pelo louvor, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que nós possamos estar utilizando esses recursos, Pai, para a sua obra. Pai querido, nós te agradecemos pelo Igor, pelo Guilherme, que está lá na mídia, que Deus seja louvado pela vida deles. São meninos novos, Senhor, e que estão dedicando, Pai, e se dedicando à sua obra. Às vezes, dessa forma, Pai, que nós também contribuímos, trabalhando na sua igreja, cuidando, Pai, de algumas necessidades. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Quero, Pai, aproveitar esse momento, Senhor, e te pedir para que nos acompanhe, Senhor, no momento em que nós vamos ministrar a palavra. Que o Senhor use, Pai, esse seu servo como instrumento seu, Pai, para tocar os corações dos nossos irmãos. Pai, mas antes, Senhor, toca, Pai, o meu coração, para que eu possa ser tratado também, Pai, pela sua palavra. Então, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, Pai, nos dando a direção deste culto, que ele é servido a Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos, agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, antes de iniciar, quero agradecer a presença de todos, agradecer os nossos irmãos de Bodoquena, que chegaram a instantes, mais uma vez o nosso diácono, filho da nossa irmã Cida, nosso irmão Jorge. Muito obrigado pela presença de vocês. E, lógico, todos os demais, né? Esse é um momento gostoso que nós temos aqui na nossa igreja. Quero dizer para os irmãos que é muita alegria. Nós, povo de Deus, nós somos felizes. Nós somos alegres. E nós temos que ser felizes e alegres. Porque se nós não formos felizes, nós não vamos estar entendendo a mensagem de Cristo. Ora, se Cristo veio para nos salvar, se nós somos salvos por Ele, se nós somos perdoados dos nossos pecados, também pela vinda dEle, e se nós temos Ele como direção, nós temos que ser felizes, não importa o que aconteça. E se nós formos colocar na ponta do lápis, o povo brasileiro é feliz. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro tem uma coisa com essa felicidade: a confiança. A confiança, ela é gerada pela segurança. Nós sabemos que no final as coisas vão dar certo. Tem um filme que muitas pessoas nem gostam desse filme, é um filme do mundo, é um filme brasileiro, e lá tem sempre uma chamada, uma frasezinha que ele dá, né? Assim, vai dar tudo bem, porque se não tiver bem é porque não chegou no final, porque no final sempre dá certo. É assim que é a nossa vida.
E nós, como cristãos, nós entendemos isso. Só que no meio do caminho nós temos alguns tropeços. Algumas vezes nós caímos em, talvez, se nós formos colocar, né, como uma forma de depressão, talvez, chateação, talvez seja isso. Mas se nós formos colocar na ponta do lápis, nós somos felizes. E essa felicidade nós sabemos de onde vem. Essa felicidade, ela tem não só o endereço certo que somos nós, mas tem um remetente perfeito que é Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 13 a 16. Que os irmãos possam acompanhar a leitura. 2 Coríntios 7, de 13 a 16, a palavra de Deus diz assim: Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhamento, afeto, cresce mais e mais para conosco. Lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Amém? Irmãos, sempre tem e sempre há um motivo para nos alegrar. Esse motivo é a confiança em Cristo. Hoje, no período da manhã, nós estávamos tratando na nossa EBD e nós falamos muito sobre confiança e segurança. Que isso também traz a identidade da igreja. Isso ajuda a reforçar, a reafirmar a nossa identidade como cristãos. E se uma parte em relação ao texto, a nossa identidade, a identidade da igreja de Bonito, ela é construída pelo povo de Deus. O povo de Deus, que somos todos nós aqui, porque a igreja não é as paredes, a igreja somos nós. O que os gregos chamaram de ajuntamento de pessoas, pela palavra igreja, nós vemos que tanto o hebreu quanto o judeu entendiam de outra forma, como congregação e como assembleia, que dão a entender de comunhão e liderança e corpo de Cristo. Paulo fala com Tito, e Paulo agradece, porque Tito faz a diferença na igreja, porque Tito vem mostrar o quanto que ele é feliz. Não importa o que estivesse acontecendo, Tito é feliz. Essa alegria, ela nos contagia. Essa alegria que nos move. É essa alegria que tem que fazer com que nós andemos para mais e mais na nossa caminhada cristã. Os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Se nós chegamos na igreja, chegamos no templo, na hora do culto, e nós chegamos meio tristonhos, talvez cansados. E o irmão que nos recebe à porta, nos recebe assim: boa noite, tudo bem? Você vai ficar feliz dessa forma? Eu tenho certeza absoluta, se o tratamento na recepção for com alegria, for com amor, for com carinho, você vai chegar se sentindo bem.
Não importa como você chegou, se você chegar onde você chegar e tiver uma pessoa te tratando com alegria, ela vai te contagiar. É interessante isso. E é interessante como isso é importante nós agirmos dessa forma. Porque o mundo nos vê de uma forma diferente. O mundo nos vê como se nós não tivéssemos problema. Muitas pessoas falam, mas você é assim porque você é pastor. Como se eu não tivesse problema. Como se eu não pagasse conta. Como se a gasolina para mim custasse R$1. É igual, gente. Só que tem uma diferença. Nós temos que ser diferentes. Porque nós temos um Deus maravilhoso. Isso não basta para nós? Então deve bastar entender que Deus nos ama. De uma forma imensurável. Deus nos ama de uma maneira que nós não temos como compreender. Outro dia nós citamos aqui, os que têm filhos, tá? Se você precisasse salvar o mundo ou algumas pessoas e você tivesse que dar o seu filho para isso, você faria? Será que faria? Então Deus é maravilhoso. E se nós não nos alegrarmos com isso, nós precisamos nos alegrar que nós temos direito à salvação por Cristo, que veio, que caminhou conosco, que nos ensinou. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Em 3 anos de caminhada, o que você faria se você soubesse que você passaria tudo o que Cristo passou na cruz? Cristo fez isso. Ele tratou com alegria, ele tratou com amor. Ele cuidou daqueles que precisavam. Falou com aqueles que necessitavam. Curou. Será que isso não é o suficiente para nos tornar felizes, alegres? Então, se nós entendermos que a alegria é uma coisa importante, nós também podemos abrir a nossa Bíblia e ter outras noções sobre a alegria. A palavra alegria na Bíblia, em sua tradução para o português, ela tem cerca de 250 vezes só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Ora, se não fosse importante estar alegre ou estar feliz, ou a alegria não fosse importante, não apareceria tantas vezes. A alegria é uma base importante para nós. A alegria é o que vai fazer com que nós possamos sair da igreja para poder tratar com os nossos irmãos lá fora. A alegria é a forma que nós vamos tratar os nossos irmãos aqui dentro. Porque é essa alegria que vai fazer com que o irmão, que às vezes está passando por alguma dificuldade, ele se renove. Às vezes nós vemos irmãos que passam por tantas dificuldades, mas eles estão felizes, que quando a gente vai ver a história deles, a gente fala, gente, fiquei envergonhado. Porque ele passa por tanta coisa, mas ele tem tanta certeza da alegria na vida dele, vinda de Cristo, que ele é diferente. Isso nos move. Isso tem que ser como um gatilho na nossa vida para que nós possamos continuar mais e mais. Nós vamos passar por algumas dificuldades, sim. Nós vamos passar por alguns momentos que não são agradáveis, sim. Mas nós temos que passar esses momentos com alegria. Nós temos que passar por todos esses momentos com a certeza, com a convicção de que Cristo está cuidando da nossa vida. É interessante.
Porque muitas vezes nós esquecemos disso. E nós estamos há quantos anos nessa caminhada? E nós nos deixamos abater por questões, talvez até financeiras. Talvez nós nos deixamos nos abater por conta de um problema de relacionamento. Isso não é justo. Não é justo para a nossa vida cristã. Então, meus irmãos, se vocês estão tristes, renovem essas alegrias. Tragam essas alegrias. E não é aquele sorriso, vou sorrir porque o pastor falou que tem que sorrir, vou ficar sorrindo. Não, não é isso. É ser feliz. É ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo. É ter a certeza de que Cristo morreu lá na cruz e não foi à toa. Foi para me salvar, e se eu sou salvo, eu tenho um caminho certo. E se eu tenho esse caminho certo, eu sei para onde eu vou. Não é pelas dificuldades que nós vamos perder o reino de Deus. Se nós formos fazer aqui um trabalho teológico, talvez essa frase nem estaria certa. Porque se nós reconhecemos a nossa salvação, nós não a perdemos. Nós não vamos perder. Mas nós vamos prestar contas dos nossos erros. Isso sim. Mas isso não pode ser um motivo para nos entristecer. Isso não pode ser um motivo para nos afastar de Cristo, porque até mesmo a tristeza, ela é pecado. Porque se nós estamos tristes, é porque nós não estamos confiando no que Cristo está fazendo para a nossa vida. É a alegria, meus irmãos. Alegria em todo o tempo. Alegria em todo momento. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu também tenho meus momentos que eu estou meio, como diz na terra dos meus avós, toborocochô. Não sei nem o que significa, mas é o que eles diziam. Tem momentos que a gente não está bem mesmo. Mas é aí que a gente tem que ler a palavra de Deus. Entender que Deus está falando conosco. E dizendo que vai dar tudo certo. E dizendo que as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. E nos dizendo que não importa o que aconteça, Ele está conosco. A ligação nossa com Ele, através do Espírito Santo, está em nós. E nós não podemos nos abater. Nós precisamos ler a Bíblia, acordar, estudar, ver a palavra de Deus e entender o que Cristo quer falar conosco. Mas não é abrir a Bíblia como se fosse um amuleto, se fosse uma caixinha da sorte, procurando respostas talvez. Não, é abrir a Bíblia para estudar, porque toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ter um único objetivo: Cristo. Do início ao fim da palavra de Deus, é Cristo. E se nós temos esse objetivo, Ele só é um motivo para a nossa alegria. Não precisaria mais nada, mais nada. Talvez nós não precisaríamos ter um bom trabalho, um bom salário. Talvez nós não precisaríamos de nada disso. Só pela certeza de estarmos seguros em Cristo. Olha que lindo. Os irmãos vão dizer: isso é utopia. Não é. Não é, porque as verdades de Cristo, as verdades de Deus para a nossa vida não são utópicas. As verdades que nós temos não são um mero acaso. É Deus na nossa vida. É Deus agindo o tempo todo. E nós vamos chegar lá na frente e vamos olhar para trás, como nós fazemos hoje com vários momentos.
nós paramos e olhamos e falamos assim, realmente. Se eu tivesse confiado mais, se eu tivesse me empenhado mais, se eu tivesse sorrido mais, se eu tivesse trabalhado mais na obra, se eu tivesse mais envolvido com Cristo, se eu tivesse mais conversado com os irmãos, visitado, orado, com certeza eu teria passado muito mais fácil. Eu digo isso porque eu também já passei por isso. Eu sei dessas falhas. E sabendo dessas falhas, eu digo para os irmãos, tá? Antes de chegar lá na frente e olhar para trás e ver onde nós erramos, vamos acertar. Porque lá na frente nós podemos falar assim, realmente tem valido a pena. Realmente tem sido bom. Realmente nós temos tratado, irmãos. Realmente nós temos convertido, irmãos. Realmente nós temos ajudado na caminhada daqueles que têm se desviado. Realmente nós temos acompanhado aqueles que têm caído em pecado. Realmente nós estamos agindo como corpo, andando de mãos dadas com os nossos irmãos, juntos. Vários exemplos nós já demos aqui sobre corpo de Cristo. Eu tenho passado por um problema no ombro e os irmãos nem imaginam que essa dor no ombro está me afetando a perna, porque o movimento que eu deixo de fazer no ombro eu tenho tentado compensar com o outro lado. Por consequência, eu piso errado. Por consequência, eu ponho mais peso do outro lado. Por consequência, eu faço mais esforço. Então, o meu cansaço, a minha dor, tem sido direcionada também para outras partes. Ora, se o problema é no ombro, o resto do corpo está sofrendo. A igreja é a mesma coisa. Se o seu irmão está precisando de você, e nós vemos irmãos que não estão na igreja hoje, será que eles estão precisando de nós? Do nosso sorriso, do nosso abraço, da nossa segurança, de levar uma palavra de Deus e apresentar para ele a confiança em Deus? É interessante isso. Porque quando nós começamos a falar, nós começamos a maquinar e, olha, realmente, eu vi que a irmã, o irmão, olha, aquela irmã falou alguma coisa, eu acho que ela deu a entender e eu não percebi que ela estava necessitando. Aquele irmão estava passando por uma dificuldade e eu não o socorri. Se nós somos a imagem de Deus, se nós somos a imagem de Cristo e queremos fazer como Cristo, imitar a Cristo, eu pergunto para os irmãos, o que Cristo faria numa situação dessa? O mesmo que nós estamos fazendo? Ou será que ele estaria lá, acompanhando esse irmão? Tentando curar o seu espírito, tentando tratar esse irmão, tentando acompanhar e entender o que acontece com ele. Nós temos falhado nesses pontos, meus irmãos. Nós temos errado, sim. Mas muitas vezes nós erramos porque nós não estamos felizes completamente. Não queremos mostrar essa alegria em Cristo. Porque nós estamos colocando outros deuses na nossa vida. Outros ídolos na nossa vida. Os problemas, as dificuldades, as finanças, a saúde. Nós precisamos sim rever muitas coisas. Nós precisamos corrigir muitas coisas. Nós somos falhos. A alegria de alguém tem que despertar confiança através das suas atitudes. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Será que as pessoas podem confiar em você? Será que eu posso me aproximar de qualquer um dos irmãos aqui e confiar nos irmãos? Pela segurança, pela alegria que ele tem?
Será que nós podemos, uns com os outros aqui, estar seguros nisso? Estar confiantes nessa fortaleza que é o irmão? Paulo conhecia Tito. Paulo sabia que essas alegrias não eram por acaso. É porque ele tinha a certeza em Cristo. Porque Tito passava por muitas dificuldades. Porque Tito, ele estava ali para poder combater os falsos profetas, as falsas doutrinas. O que Tito passava naquele tempo não era diferente do que nós passamos hoje. Que se você vai em algum lugar e fala que é cristão, que é evangélico, as pessoas fazem assim para a gente. Tito passava por essa rejeição também. Não era fácil para ele. Como não foi fácil para Paulo. Como não foi fácil para nenhum dos outros discípulos. E não é fácil para nós hoje. Mas nós temos algo melhor. Hoje nós temos um compilado completo da palavra de Deus. Que nós podemos, dia após dia, meditar na palavra. Nós podemos, dia após dia, estar prontos nela, mas nós não temos usado. Nós não temos nos fortalecido em estudo, nós não temos nos envolvido em oração, em grupo de oração. A nossa igreja tem deixado passar, eu falo a nossa igreja, não estou citando a igreja de Bonito única e exclusivamente. O mundo cristão está passando por isso. Deixando, deixa rolar. Será que é assim que nós temos que viver? Nós precisamos rever a nossa alegria em Cristo. Ela tem que ser a nossa engrenagem, ela tem que ser o nosso start, ela tem que ser a nossa válvula de escape. Alegria em Cristo. É Ele que nos dá tudo, Ele que nos proporciona tudo. O seu café da manhã hoje, o seu almoço, daqui a pouco o seu jantar, o seu café da tarde, tudo providência de Deus. Se Deus tirasse isso de você. A alegria do cristão não pode ser falsa. Nós temos um texto em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Se nós não temos nada disso, nós estamos falhando. Porque se nós formos pegar cada item aqui que foi citado nesse texto, cada item dele, no final, vai direcionar a Deus. Amor, a gente precisa citar o que é o amor? A gente precisa explicar o que é o amor em Deus, ou por Deus? A própria alegria, a paz que vem de Deus, que nós nos cumprimentamos assim a todo momento. Longanimidade, benignidade, bondade e fé. Nós temos tido essa fé que nos dá alegria, essa fé que nos move, que nos torna corpo de Cristo. Só com alegria, irmãos, nós vamos passar por todos os problemas, todas as dificuldades. Só com alegria, só com essa certeza em Cristo. O texto também é de João 16:33. Diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que ter um bom ânimo. Nós temos que ter essa alegria, essa animosidade. Se um está carregando um piano, você é aquele que vai sentado em cima do piano?
Você é aquele que fica lá esperando o piano ser instalado para tocar? Ou você é daqueles que estará ajudando a carregar esse piano? O cristão é aquele que vai carregar o piano. Porque quando ele carrega o piano, ele sabe que lá na frente alguém vai conduzir louvores para Deus. Alguém vai estar realizando a obra para tocar alguém através daquela música. Então ele sabe que se ele estiver carregando esse piano, o trabalho dele é para Deus. Não é para mim, não é para você, não é para a igreja presbiteriana, não é para o prefeito, é para Deus. Quando a gente sabe para quem a gente está fazendo, a gente faz com alegria, a gente faz com amor. Irmãos, nós podemos ter 3 destaques para se referir a esse texto de hoje. O primeiro nós falamos insistentemente, que é uma segurança baseada em confiança. Nós aguardamos essa esperança em Deus. Nós temos a certeza do que Ele vai fazer. Por isso nós temos que ter essa alegria. Por isso que essa confiança gera segurança. O texto de Hebreus 11:1 também nos dá que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se nós formos nos basear nos antigos, e aqui quando ele fala dos antigos, nós vamos citar alguns. Abraão. Não vamos não. Abraão, não vamos citar não, é muito. José? Não, José também. Josué? Qualquer um que nós citarmos, dos antigos a quem ele se refere, todos eles são exemplos de testemunho, de certeza que Deus vai fazer, de confiança. Eles se movimentaram, eles agiram, e eu tenho certeza que eles fizeram com alegria. Porque ninguém, absolutamente ninguém, faria uma batalha ou enfrentaria uma batalha contra qualquer um que fosse, seja contra outros povos, seja contra o inimigo, se ele não tivesse a certeza em Deus. Você não consegue ter uma certeza e uma confiança em Deus se você não estiver feliz. Esse é o bom ânimo. Essa é a alegria que a gente quer tratar. É essa alegria que a gente quer buscar. A gente não quer sair daqui sorrindo e fazendo piadinha o tempo todo, não é isso. Nós temos que estar felizes. Sabe aquele de bem com a vida? Aquele, tô legal, tô bem, posso fazer muita coisa, porque eu sei que vai dar certo. Nada vai me abalar. Não seria isso? Nós vemos às vezes o mundo falando isso. Palestras, nós vemos isso nas mídias, o tempo todo falando sobre isso. E nós que temos um Deus maravilhoso, perdoador, que deu o seu filho, não nos alegramos. Nós precisamos mudar o nosso conceito. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos retomar uma caminhada certa para Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Um outro destaque que nós temos aqui é que tudo isso não é pelas nossas obras. Essa alegria, isso tudo que nós fizemos, não é pelas nossas obras. Deus não nos vê pelas nossas obras. Deus nos vê pelo que nós somos.
O que nós fazemos é importante sim, porque é uma ordem dele. E de pregar em todos os povos. Ele não falou para você fazer de qualquer jeito, ou não falou para você, ó, vai lá e leva a palavra que ele vai vir na igreja amanhã. Ele não falou isso. Ele falou, ide e pregai. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa obrigação. Essa é a obediência. Tito, lá no capítulo 3, no verso 5, não é a sua alegria que será a maior obra, pois a sua alegria é o fruto do Espírito. Ou seja, se você é renovado pelo Espírito, você deve trazer toda essa alegria. Esse texto de Tito 3:5 mostra que é a nossa obrigação ser alegre. Nós temos que retomar a nossa caminhada com Cristo. Na alegria, na motivação. E o terceiro é que o apóstolo Paulo mostra o quanto que é importante nós confiarmos em alguém. Você precisa ser o alvo dessa confiança. As pessoas precisam ver em cada um de nós aqui que ele pode confiar para se abrir dos seus problemas, pode confiar para pedir ajuda, pode confiar para pedir oração, pode confiar para nós sermos usados como instrumento de Deus. Porque se as pessoas estão vendo essa alegria em nós desta forma, estão vendo essa confiança em nós, nós estamos refletindo a imagem de Cristo. É interessante. E nós não entendemos isso. Nós lemos e relemos a palavra de Deus, vemos revistas, vemos livros, mas não entendemos isso. E sempre existem momentos que a gente acaba abaixando o farol. Vamos reacender esses faróis. Vamos reiluminar a nossa igreja. Vamos revitalizar a nossa igreja. A todo momento. Interno, externo. E isso não é só nas nossas atitudes. Isso também é na imagem. A nossa imagem tem que ser assim. A alegria de Tito demonstrava que ela contagiava a todos. Você não sabe por que o seu irmão não está feliz? Será que ele está olhando para você e vendo essa alegria? Essa certeza? Essa é a ferramenta que nós precisamos utilizar na nossa caminhada. Porque quando nós chegarmos lá no texto de Atos 2:47, nós não podemos dizer que nós não somos felizes. Porque o texto lá diz que é através da alegria, da simpatia, que os irmãos nos procuram. É assim que eles virão para a igreja. É assim que eles estarão na igreja. Seja na igreja de Bonito. Perdão. Seja na igreja de Bonito, seja na igreja de Bodoquena, que futuramente haverá uma igreja presbiteriana lá. Pela graça de Deus. Seja nas outras igrejas. É com essa alegria que nós vamos ver que o povo de Deus estará se unindo cada vez mais. Para concluir, meus irmãos, Cristo é a nossa maior alegria. Cristo é o nosso alvo de alegria. Você quer estar feliz? Em vez de você procurar uma mídia de piada, procura Cristo. Ele vai te dar muita alegria. Se estamos arrependidos, temos a certeza de que Ele nos dá o meio para chegarmos a Deus e pedir perdão. Isso já é a maior alegria que nós
poderíamos ter. Só essa já bastaria. Sua alegria tem que motivar o seu irmão. Se o seu irmão não está motivado, veja se a sua alegria não está baixa. Veja se de repente ele não está vendo você alegre. Porque a hora que ele começar a ver você alegre, ver você feliz, ele vai estar motivado. Assim como Tito motivava os irmãos daquela igreja. O tempo da salvação está próximo, irmãos. O dia em que Cristo vai voltar, nós não sabemos quando vai ser. Eu não sei se vai ser daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, daqui 1 ano, 1 mês, algumas horas. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que se nós estivermos fazendo o que é certo, estivermos fazendo com alegria, com amor, com certeza nós estaremos muito, muito, muito próximos dele, que é o lugar onde nós temos que estar. Que nós tenhamos um bom ânimo para realizar a obra de Deus, porque a obra é para ele. E se nós fazemos para ele, nós temos que fazer com ânimo, com alegria e com bondade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, diante da sua palavra, Pai, que nós ministramos agora, Senhor, que nós possamos estar felizes, Pai, estarmos alegres para estarmos contagiando, Pai, todos aqueles que nós encontrarmos daqui em diante. Pai amado, como foi publicado hoje em uma das nossas mídias, Senhor, não é o número de irmãos que nós temos na igreja, Pai, mas é os irmãos que nós alcançaremos lá fora. Pai, nós queremos alcançar pessoas, Senhor. Mas as pessoas só vão procurar aqueles que são alegres, aqueles que são felizes, aqueles que têm confiança, que têm certeza, que têm segurança, Senhor, e que nós possamos nos tornar essas pessoas. Porque, Senhor, o Senhor nos deu o que era melhor, Pai, que foi o seu Filho, para pagar os nossos pecados na cruz, Pai. E com isso nos dá o direito do arrependimento, Pai, e nos apresentarmos a Ti. Pai, nós também queremos, Pai, te agradecer, porque diante da sua palavra, Pai, nós entendemos que a nossa alegria, Pai, ela independe de qualquer circunstância que recaia sobre a nossa vida. Nós temos que ter alegria em Cristo. Pai, nós te pedimos, Pai, para que nos atenda nessas orações. E que abençoe, Pai, cada irmão aqui com uma chuva de alegrias, Pai. Que eles possam ser abençoados com toda a felicidade, toda a alegria que vem de Deus. Pai, que nós possamos levar aos nossos irmãos que não estiveram aqui hoje, Pai. Que essas bênçãos também sejam tratadas para todos eles. Nós te pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, perdão mais uma vez. Queria mais uma vez agradecer a presença do nosso irmão. Muito bem-vindo. Eu sei que você já é dessa casa, mas na nossa gestão é a primeira vez que eu o vejo. Tá? Seja bem-vindo. Tá? Eu tenho certeza que os demais irão lhe abraçar. Tá? No final nós temos um cafezinho. Aproveite um cafezinho conosco antes de ir embora. Irmãos, semana que vem nós teremos ceia. Teremos a nossa EBD normalmente, a ceia às 19 horas com o pastor Clemente. Todos estão convocados. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico, quinta-feira a nossa reunião de oração, sempre às 19 horas. Durante a semana nós temos o nosso discipulado aqui na igreja, às 2h45. Alguns irmãos já participam. Esse é o discipulado 1, tá? Um grupo
mais novo na igreja, digamos assim, mas nós recebemos o discipulado 2, que nós vamos tratar com a igreja nas reuniões de quarta-feira. E quarta-feira agora já começa. E se os irmãos forem ler, lá no final nós temos mais desses livros, um para cada irmão que estará participando do discipulado. Quem escreveu é o pastor Arival Dias. Os irmãos devem conhecê-lo, lá da igreja de Pinheiros. Ok? Muito bom, excelente. Tá? Eu li alguns trechos dele. Tá? Ele entra em algumas questões mais teológicas, porque é um pouco mais a fundo, porque que é o que nós estamos tratando, ele é mais simples do que esse. Também recebemos material de evangelização. Esse material é muito bom, enviado pela Junta de Missões. Então, material nós temos para discipular a igreja, material nós temos para evangelizar a igreja e outros materiais nós temos também. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós temos que estar fazendo esse trabalho. Nós temos que estar evangelizando todos os dias, não importa quem seja. Nós temos que estar trabalhando a palavra de Deus. De repente, alguém que foi colocado próximo de você não conhece a palavra de Deus. Essa pessoa pode ver em você uma diferença e ser despertado pela palavra. Então estude. Estude para você poder falar com o irmão algum texto sobre salvação. Falar algo que vá tocar o irmão e ele ser transformado. Queria também agradecer os nossos irmãos de Bodoquena que nos alegram todas as vezes que eles estão aqui. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. E nós, em breve, teremos novidades lá para vocês, viu? Bodoquena, ó, vai crescer. Temos planos, né? Planos de Deus, nós temos orado por eles e Deus tem ouvido. Queridos, quero lembrá-los que quarta-feira nós estaremos saindo de viagem. Eu, Denise, Igor, minha mãe e os meus filhos, que também são irmãos, lá em Campo Grande, nós vamos fazer um passeio, tirar uns dias de descanso. Tá? Então nós vamos ficar fora alguns dias. Isso significa que todos os irmãos estarão aqui a semana que vem. Porque nós precisamos que os irmãos venham e participem do culto. Não é porque eu não estarei aqui, a nossa família não estará aqui, que as coisas vão parar. Pelo contrário. Agora que elas vão realmente se movimentar. Então, lembrar os irmãos de estar orando por essa viagem que nós vamos fazer. E final do mês nós estaremos aqui, mas estaremos acompanhando lá de São Paulo os irmãos aqui. Né? Não é fiscalizar não, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Tá? Mas eu vou acompanhá-los aqui pelas nossas câmeras, acompanhar os irmãos nas orações. Tá? O nosso trabalho nós vamos continuar, nós só vamos estar alguns dias afastados. Ok? Quero agradecer a presença de todos, quero convidá-los novamente a ficar de pé, para estarmos orando, para nós encerrarmos esse momento. Eu quero mais uma vez convidar o nosso irmão Emerson para fazer uma oração de encerramento. Obrigado, irmão.